Bom dia, turminha do quinto ano. Hoje a professora vai corrigir com vocês as atividades que foram propostas para vocês na última aula. Eu quero, que vocês assistam os vídeos, que eu enviei sobre alimentação dos animais, sobre cadeia alimentar e sobre fotossíntese. Esse assunto nós já falamos dele ano passado, vocês lembram? Que a professora já falou para vocês sobre fotossíntese, já falou para vocês sobre cadeia alimentar, mas nós vamos falar de novo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a professora no privado, tá bem? E aí, eu tô pensando da gente fazer uma aula segunda-feira no meeting sobre o assunto, tá? Mas vamos lá, peguem a apostila de vocês, do caderno base 3, lá na página de ciências, que é na primeira atividade, na página 102. Então vamos lá, peguem, Essa atividade, o que ela mostra pra gente? Ela mostra uma tirinha com uma cadeia alimentar. Vocês viram? Ela começa mostrando a cadeia alimentar, onde toda a cadeia alimentar, como eu já falei para vocês, ela começa com um produtor. Quem é o produtor? As plantas que produzem seu próprio alimento. Na verdade, elas fazem o quê? Fotossíntese. Então, se vocês observarem aqui, começa com um produtor e vai indo para outros consumidores, Essa cadeia alimentar tem mais de um consumidor e no final o que acontece? Acaba com um decompositor, Então, a professora já falou da questão do todo o produtor, aquele que começa a cadeia alimentar, vai ser sempre uma planta, porque ela porque produz seu próprio alimento, Depois nós temos os consumidores, aqueles que vão consumir ou plantas ou outros animais. Como nós já sabemos, todo ser vivo ele pode ser herbívoro, carnívoro ou onívoro, E toda a cadeia alimentar, que ela acaba? Na verdade, toda a cadeia alimentar ela não acaba, Ela é um ciclo, Onde vai estar sempre gerando energia e alimento para outro ser vivo. Então, o que acontece? No final, nós temos o quê? O que acontece? Vocês estão vendo? O gavião, ele é devorado e o que acontece com ele? Os restos mortais dele decompõem, onde essa decomposição acaba indo para o solo. Eu já expliquei isso no passado. Acaba indo para o solo e vira alimento para a terra, para o solo, para a terra, e vira alimento depois lá em cima para o produtor. Por quê? Porque na fotossíntese, acontece que essa planta, qualquer planta, todas as plantas fazem fotossíntese, tira do solo os sais minerais, E quando um ser vivo ele se decompõe, ele acaba gerando alimento para esse solo, sais minerais, que depois vai voltar para as plantas. Então tá, observaram aí? Aí na questão 1, fala bem assim, a tirinha acima mostra uma organização da cadeia alimentar. Os animais, ao se alimentarem dos vegetais, consomem o alimento que contém a energia necessária para a sua sobrevivência. O vegetal produz o seu próprio alimento, que é o produtor, enquanto o animal não produz seu próprio alimento. Então, o animal ele é consumidor, É o ser vivo que ele pode ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Dependendo, não produz seu alimento dependendo dos vegetais, Ou de outro ser vivo. Como são chamados vegetais na cadeia alimentar? Aí, a Pro marcou a resposta. Produtor. Por quê? Porque produz o seu próprio alimento. Tá bem? Aí depois, não esqueçam que vocês precisam assistir os vídeos que a professora enviou antes, E qualquer dúvida pode estar me questionando. Então, vamos lá.
Observe os quadros abaixo e responda a questão 2. Nós temos um boi, nós temos um capim e nós temos um fungo, né? De acordo com as relações alimentares demonstradas no quadro acima, ó, o capim, o boi, o capim e os fungos desempenham qual papel na cadeia alimentar? Então vamos lá. O boi, ele precisa do quê? De um ser vivo para se alimentar. Então, ele é um consumidor, ele consome alimento. O capim é uma planta. Ele não produz seu próprio alimento, então ele é um produtor, né? Ele produz seu próprio alimento, ele não come outro ser vivo. E os fungos, que são nada mais que bactérias, né? Que vão estar, quando viram em decomposição, estar também na cadeia alimentar. Então, a gente marcaria a questão B. Boi consumidor, capim produtor e fungos decompositores, né? Aí nós vamos lá para a página 103, né? Na página 103, observando esse desenho, nós vamos responder a questão 3, 4, 5 e 6. Vamos acompanhar a professora? Veja, o gafanhoto alimenta-se de folhas. Já o sapo, como você pode observar, alimenta-se do gafanhoto. Coitadinho do gafanhoto, mas essa é a lei da natureza. Bom, mas se o sapo der bobeira, vem a cobra e se alimenta dele. Vocês viram que aí, nessa historinha, nós conseguimos montar uma cadeia alimentar? Né? A folha, o gafanhoto se alimenta da folha. Depois, o que acontece? O sapo se alimenta do gafanhoto. E por fim, esse sapo, ele pode ser o quê? Devorado por uma cobra, né? Lembrando que quando a gente faz a cadeia alimentar, a seta vai sempre para o ser vivo que está recebendo a energia do outro. Então, vamos lá responder com a professora. Na imagem acima, quem é o produtor? As folhas, né? Porque produzem o seu próprio alimento. Quem é o consumidor primário? Quem é o primeiro consumidor? O gafanhoto, porque ele se alimenta das folhas. Depois, consumidor secundário, o sapo, porque se alimenta do gafanhoto. E por fim, o consumidor terciário vai ser a cobra, que vai se alimentar do sapo. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão montar uma cadeia alimentar com essas informações aqui e vão enviar para mim, tá bem? Aí, depois, lá na página 104, nós temos um texto que vai nos ajudar a responder a questão 7. Acompanhe esse texto comigo. Em uma aula de ciências, a professora propôs uma atividade prática aos alunos. Material: 2 vasos pequenos com uma mudinha de planta cada um. Então, 2 vasos com uma muda de planta em cada um. Procedimento: os vasos serão colocados em 2 lugares diferentes, sendo o primeiro no pátio da escola e o segundo dentro do armário da sala de aula. Todos os dias, um aluno ficará responsável por molhar as plantas dos 2 vasos. Lembrando que nós estamos falando da fotossíntese agora, né? Eu mandei um videozinho para vocês e a gente vai estar retornando esse assunto. Mas eu quero que vocês respondam essa questão hoje, que a gente está corrigindo, mas em cima do que já foi estudado, tá? Então, esses vasos, um vai ficar no pátio da escola e o outro dentro do armário. Lembrando que o aluno, esse aluno do experimento, ele vai ter que estar todo dia molhando esses 2 vasos, o guardado e o que está ao ar livre. Resultado: após uma semana, foi observado pelos alunos que a muda do vaso que estava no pátio apresentara folhas bem verdes, enquanto a muda do vaso que estava dentro do armário apresentava folhas amareladas. Então, com o que a gente já sabe de fotossíntese, né, a gente vai responder as questões que estão na atividade 7. Vamos lá. De acordo com o texto, o componente da fotossíntese
que faltou no vaso que foi guardado dentro do armário foi: por que que aconteceu isso? Qual é um dos processos da fotossíntese que não teve aí e que deixou a planta que estava guardada amarelada? Foi a água, gás carbônico, a luz solar ou o oxigênio? Isso mesmo, ó, a luz solar, porque aquela planta que estava dentro do armário, ela não recebeu luz solar, tá? Aí, nós vamos lá na questão 8, né? Voltando aqui. Na questão 8, pergunta: quem são os decompositores? Eles são os animais e as plantas, as bactérias e os fungos ou as bactérias e as plantas? Os decompositores são aqueles animais ou seres vivos que se decompõem, né? E quando eles se decompõem, o que acontece? A professora já explicou outras vezes para vocês. Eles são consumidos, a própria bactéria e fungo se alimenta dele. Então, aquele ser vivo ele se decompõe por causa das bactérias e dos fungos. Lembra quando a gente já fez um experimento e já conversamos de pão, quando ele fica muito tempo guardado, né, ou passa da validade? Vocês já viram que ele fica preto? Então, o que acontece? Ali, os fungos vão tomando conta daquele pão, né? Então, aquilo ali acaba se decompondo, tá? Então, aí nós vamos para a nossa última questão, né? Que é a questão 9. Na nossa última página, nós vamos na questão 9. Vocês vão relacionar, né? Vocês relacionaram a primeira coluna com a segunda. Vamos lá? Quem são os decompositores? Os decompositores alimentam-se de matéria orgânica, né? Ó. Isto é resto de animais e vegetais. Então, as bactérias e os fungos se alimentam de restos de animais e vegetais, né? Vegetais que estão que não conseguiram se desenvolver, né? Alimentos que estão podres, animais que morreram. Então, os decompositores são esses. Produtores são seres vivos que produzem seu próprio alimento. E consumidores são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos porque não são capazes de produzir seu alimento. Lembrando que só as plantas, né, produzem seu próprio alimento, tá? Aí depois nós temos lá a questão 10. A questão 10, ela pergunta novamente: os decompositores são seres que se alimentam de quê? De animais grandes, de resto de animais e plantas ou vegetais crus? Acabei de falar, né? Restos de animais e plantas. A atividade 11, vocês não precisariam estar fazendo. Nós vamos estar fazendo mais na frente, porque já é um outro assunto, tá? Então, assistam os vídeos que eu enviei, corrijam essa atividade e não esqueçam de me enviar a cadeia alimentar referente a esses seres vivos aqui, tá bem? Beijo e até a próxima aula.